Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave com vocês? Espero que sim, ó, bolsonarista. Tá muito bom não, Operação Lavagado a milhão, velho. E rolando aí altos áudios dos militares que tava se organizando pra dar golpe, meu irmão. É muita doideira essa galera. Produz muita prova contra si. Enfim, eu vou trazer aqui mais um depoimento do meliante preso lá no 8 de janeiro em Ibraipá, tá ligado? Participação da Revolução dos Mané. Aí esse meliante até que eu tava pra trazer os vídeos no final de semana, mas a galera começou a pedir pra trazer. Vou trazer logo ele e depois eu continuo a trazer os outros vídeos aqui referente ao julgamento que ocorreram recente. Peço por favor que se inscreva no canal, deixa like e comenta também qualquer coisa para fortalecer nosso engajamento. Pode comentar qualquer coisa mesmo, na dúvida, aquele bom e velho sem anistia para golpista, que tá ligado, é golpista bom, é golpista preso, velho. Esse meliante que eu vou trazer agora aqui, pá, a condenação dele foi um tal de 16 anos e meio. E vai ser sem saidinha, tá ligado, né, meu velho? No caso, o Xandão tinha pedido a condenação de 17 anos, mas como não teve voto suficiente lá para formar maioria nessa questão, aí ficou 16 anos e meio. Aí vou trazer aqui primeiro o depoimento dele, tá? Primeiro depoimento não, primeiro voto de Xandão, pra gente já dar uma sacada e na sequência a gente dá uma olhada no depoimento desse meliante. Sem mais delongas, deixa eu trazer aqui as ideias que Xandão deu para condenar esse bicho aí periculoso. Pronto, aí veio assim, ó, que o réu Robinson Luiz Filemon Pinto Júnior foi preso dentro do plenário do Senado. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o réu fez uso do seu direito de se manter em silêncio. Em seu interrogatório judicial, aí vem aqui um resumo do que ele disse. Se não for resumo, é na íntegra, tá grande, viu, velho? Oxi, o bicho falou muito mesmo. Agora eu vou pular aqui para a gente ter spoiler, né? Do que a gente vai assistir. Aí ao pular aqui a parte do depoimento dele, segue aqui a dizer que o réu, portanto, reconheceu que frequentava o QG, pleiteando ilicitamente intervenção militar no país, com base no dispositivo do artigo 142 da Constituição Federal e que esteve no QG de Brasília no dia 8 de janeiro. Mencionou a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais orquestradas para que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegasse ao poder. Disse que Jair Messias Bolsonaro seria o verdadeiro presidente. Afirmou também que o Supremo Tribunal Federal tem usurpado poderes do presidente da República e que se vive em uma ditadura do judiciário. Meu pai, esse bicho aqui vai ser interessante mesmo de ser assistido. O laudo elaborado pela Polícia Federal, acostado aos autos sob o documento tal, juntadamente com a extração dos dados do aparelho telefônico apreendido com o réu por ocasião da sua prisão, também corrobora a prática criminosa pelo réu, comprovando seu acesso ilícito à Praça dos Três Poderes e no Congresso Nacional. A autoridade policial destacou que, submetida à análise pericial, identificou-se que o WhatsApp encontrado no aparelho celular estava configurado no número tal que coincide com o código aqui obtido na extração do cartão SIM de tal operadora, associado ao nome de Robinson Luiz, e foram encontrados registros de fotos e vídeos criados em 8 de janeiro de 2023, inclusive sobre a invasão e cena de As Coisas Não Tão Inteiras. O documento pericial espelha mídias que sinalizam o incontestável engajamento do réu ao movimento golpista, verificado desde a proclamação do resultado das eleições gerais de 2022, e a sua atuação criminosa no dia 8 de janeiro de 23, restando comprovados o seu acesso ilícito à Praça dos Três Poderes e no Congresso Nacional. O réu mantinha em seu aparelho celular mídias de conteúdo golpista e conspiratório, que se reportam a pedir socorro às Forças Armadas, a convocação de patriotas para libertar o Brasil. Aí já vem o bagulho aqui, ó. Difundem com aquele bagulho de SSS, Forças Armadas. Ibraipá e Teu tá aqui, convocação de todos os patriotas mineiros, vamos libertar o Brasil, 8 de janeiro de 23, Avenida tal, Ibraipá, o povo unido jamais será vencido. Aí Teu tá aqui com o nome da revolução, que é assim, ó, perdeu, mané.
Será o nome do maior movimento do Brasil, Ibraipai, não sei o que. Aí segue aqui, após isso, há um texto a dizer, uma frase, né, a dizer assim, ó. Outros registros foram realizados já no dia 8 de janeiro. Eita! Então se grava, eles mesmos se gravam, é a única organização criminosa que se grava, para facilitar o trabalho da polícia. Já joga aqui uma imagem, tá ligado não? Dele filmando em Ipá, o congresso lá, Ipá tomado. A galera subindo em cima do bagulho, meu irmão, na moral, essa galera é muito barata nada mesmo. Aí segue aqui nas ideias assim, ó, que o laudo pericial da Polícia Federal assinala que, documento tal. Aí vem aqui um pedaço do documento, né, que é solicitado, que assim, ó, existem arquivos e fotos e vídeos criados pelo usuário do aparelho no dia 8 de janeiro de 23, e em caso afirmativo deverão ser extraídos. Foram encontrados fotos e arquivos de foto e de vídeo criado pelo usuário em 8 de janeiro de 23, vê seção 3. Esses arquivos foram exportados para as ferramentas gráficas de pesquisa e análise disponíveis no apêndice digital, que é parte integrante deste laudo. As figuras 3 e 4 contém uma amostra desses arquivos. Aí vem aqui a repetir as imagens, né? Só que uma é de fato uma foto que tá aqui em arquivo JPEG, e a outra que é um vídeo aqui, que é no caso alto esquadradinho em Ibraipa, que tá em MP4. Aí segue aqui nas ideias aqui 3. Em havendo fotos e vídeos criados pelo usuário do aparelho no dia 8 de janeiro de 23, é possível identificar cenas de bolsonarenses de não deixar as coisas inteiras nos prédios do Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal ou no seu entorno? Resposta: sim. A figura 5 contém cena de um vídeo com essas características. Cabe ressaltar que algumas imagens capturadas no dia 8 de janeiro de 23 não permitem identificar com precisão o local em que foram registradas. Aí segue aqui uma quarta pergunta aqui. Existem dados de georreferenciamento no aparelho submetido à análise do período compreendido entre os dias 6 de janeiro de 23 e 8 de janeiro de 23? Em caso afirmativo, os dados deverão ser extraídos. Resposta: sim! Os dados de georreferenciamento no período de 6 a 8 de janeiro de 23 encontrados foram extraídos e exportados para as ferramentas gráficas de pesquisa e análise disponíveis no apêndice digital, que é parte integrante deste laudo. Verificar a seção 3.1 também pode ser visualizadas na tabela 3. Aí pula aqui a quarta pergunta e vem a quinta. Em havendo dados de georreferenciamento, é possível determinar se o usuário do aparelho no dia 8 de janeiro de 23 esteve no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal ou no seu entorno? Resposta: não! Não foi possível determinar por meio de dados de georreferenciamento se o aparelho esteve nos locais citados no dia 8 de janeiro de 23. No entanto, durante a análise dos vídeos descritos na resposta aos quesitos 3 e 4, constatou-se que foram registradas imagens nesses locais, conforme figuras 3, 4 e 5. Em razão disso, pode-se afirmar que o usuário do aparelho esteve nesses locais no dia 8 de janeiro de 2023. Aí segue aqui que o que se extrai do teor do interrogatório do réu e das imagens referidas é que Robson Luiz Filemon Pinto Júnior manifestamente apoiava a iniciativa golpista que culminou nos atos do dia 8 de janeiro, como facilmente se verifica em suas afirmações por ocasião do interrogatório, no sentido de que pedia intervenção das Forças Armadas com base no artigo 142 da Constituição Federal, de reiterar falas de ocorrência de fraude no sistema eleitoral inúmeras vezes refutadas e de registrar que entende ser Jair Messias Bolsonaro o verdadeiro presidente do Brasil, além de implicar o Supremo Tribunal Federal num suposto processo de usurpação de poderes do Poder Executivo Federal. Além disso, a extração de dados do aparelho celular e o fato de ter sido localizado com ele um canivete quando foi preso em flagrante reforçam o intuito criminoso que animava o seu engajamento à ordem invasora da Praça dos Três Poderes e prédios públicos nela situado. Aí, ó, o bolsonarista fica com esse papo, né, que não tinha canivete, que não tinha estilingue. Aí, ó, o mané que levou canivete
Só para admitir vocês. Sim, prosseguindo. O robusto conjunto probatório trazido aos autos assegura que Robson Luiz Filemon Pinto Júnior incorreu nas figuras típicas a ele imputadas na denúncia. Está comprovado pelo teor do seu interrogatório, pelos depoimentos de testemunhas arroladas pelo MP, pelas conclusões do interventor federal, pelo interrogatório e mídias mantidas e produzidas pelo próprio réu, e outros elementos informativos que Robson Luiz Filemon Pinto Júnior, como participante e integrante da caravana de que estavam no acampamento do QG naquele fim de semana e invasor dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, com emprego de bolsonarice ou assustação, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando o impedimento ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Tudo para depor o governo legitimamente eleito, com o uso de bolsonarice e por meio de não deixar as coisas inteiras do patrimônio público e ocupação dos edifícios sede dos três poderes da República. Agora, aparentemente, esse é o primeiro mesmo que chega a mencionar esse bagulho de artigo 42. Já vi bolsonarista dizer que tinha ido lá para cancelar a eleição, que chutava as bombas de Feito Moraes de volta. Agora dizer literalmente que queria intervenção militar assim, pá, com o artigo 42 e tudo mais. Esse até agora, pelo menos, acho que é o primeiro e único. Enfim, vou trazer agora aqui o depoimento do meliante para nós dar uma sacada nas ideias. Deve ser muito lunático mesmo. 16 anos e meio e é sem saidinha e sem anistia, papai. Essa audiência se refere à ação penal 1488, em que figura como denunciado o senhor Robson Luiz Filemon Pinto Júnior. O senhor me escuta, senhor Robson? Sim, senhora. Excelência. Ok. A defesa do senhor Robson está com o doutor Tiago Costa. Confere, doutor? Perfeito, excelência. Só o senhor, né? Isso. Perfeito. E segue aqui conosco, como representante da PGR, a doutora Michele Rangel. Eu verifico aqui nos autos que as testemunhas arroladas, acho que algumas figuram como corréu, né, em processos que tramitam nesse mesmo contexto aqui da ação penal 1488, e outras são abonatórias, né? Os corréus, eles têm sido indeferidos em razão da incompatibilidade entre a condição de acusado e de testemunha, e as abonatórias também, como já determinado pelo ministro relator, as declarações delas devem ser trazidas aos autos por escrito, né? Então, eu peço que a defesa providencie a redução a termo, né, dessas declarações e traga aos autos. Certo? Excelência, tem uma das testemunhas, o Hernani, ele não é meramente abonatório, porque ele quase foi a Brasília no dia, na intenção de se manifestar pacificamente, então acredito que ele possa esclarecer algumas coisas importantes. Ele está na sala? Ele está? Deixa eu... Acho que ele está. iPhone, Hernani, aqui, tá aqui. Ok. Vamos escutar, então, o senhor Hernanes? Hernani. Hernani, ok. Eu preciso que abra o vídeo, né? Ah, ok. Senhor Hernani, boa noite. Boa noite. O senhor foi arrolado aqui como testemunha da defesa numa ação penal em que figura como denunciado o senhor Robson Luiz Filemon Pinto Júnior, certo? Nós vamos aqui começar coletando alguns dados pessoais do senhor. Eu queria que o senhor falasse o seu nome completo e o seu CPF. Meu nome completo é Hernani de Oliveira Carneiro. Perfeito. A sua idade e seu estado civil? Sou casado, tenho 36 anos. Onde é que o senhor mora? Basta falar a cidade e o estado. Eu não escutei. Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás. A sua profissão? Cirurgião dentista. Certo. Como eu já havia falado aqui, essa audiência ela se refere a uma ação penal que tramita contra o senhor Robson Luiz Filemon Pinto Júnior, e eu questiono ao senhor de onde é que o senhor conhece o senhor Robson. Vocês têm algum tipo de vínculo de amizade, de parentesco, profissional, enfim? Sou primo do Robson Luiz. O senhor é primo do senhor Robson.
O senhor vai, como existe aqui um vínculo familiar entre vocês, o senhor vai ser ouvido na condição de informante, o senhor não vai prestar o compromisso de falar a verdade, como é feito com as testemunhas, porque o senhor falou que é primo dele, existe aí uma relação, né, familiar. Mas, mesmo sem prestar o compromisso de falar a verdade, eu sempre peço a todos que falam aqui em audiências que eu presido na condição de informante, que tentem realmente trazer só informações fidedignas, né? Nós estamos aqui numa audiência criminal, na presença da defesa aqui do acusado, na presença do Ministério Público, né? Passamos o dia inteiro aqui fazendo audiência, então o nosso tempo é bastante precioso, acho que de todos nós. Então, realmente, mesmo sem o senhor prestar o compromisso de falar a verdade, eu peço que o senhor traga informações só realmente que sejam relevantes e fidedignas, tá bom? Eu vou passar a palavra ao doutor Tiago, pode já começar perguntando. Só um minuto, Excelência. Sentença, Excelência, em primeiro lugar, eu gostaria de, de me colocar contrário à oitiva do Hernani como informante, tendo em vista que o simples fato de eles ser primos, né, não necessariamente invalida o seu depoimento ou impede de prestar o juramento de dizer a verdade. Mas, ouvindo já como informante, eu gostaria de perguntar ao senhor Hernani, tudo bem, Hernani? Tudo bem? Boa noite. Obrigado, igualmente. Você e o Robson já chegaram a se ver em alguma manifestação, não necessariamente em Brasília, mas, assim, em alguma manifestação pacífica em algum outro lugar? Sim, no dia 2 de novembro de 2022, se não me engano, uma semana após o resultado das eleições, teve uma manifestação a nível nacional, em todas as capitais, e nós nos encontramos. Ele mora em cidade, ele mora em Trindade, eu moro em Goiânia, e nos marcamos de encontrar nessa manifestação pacífica em Goiânia. Aí lá teve algum ato de violência? Você presenciou o Robson praticando algum ato de violência, alguma coisa nesse sentido? Manifestação extremamente pacífica, com crianças, com idosos, e ficamos próximos o tempo todo, gravamos vídeos, tiramos fotos, mandamos para os nossos familiares, mas muito tranquilo. Você chegou a ir na manifestação do dia 8 de janeiro ou não? Não, eu até havia combinado com ele que eu iria, e sábado, dia 7 de janeiro, meu filho amanheceu um pouco doente. Meu filho tem 10 ou 12 dias a mais que a filha dele, que também é bebezinha. Aí, por conta desse motivo, eu acabei informando que eu não iria no domingo. E essa ida para Brasília, quando o Robson te convidou, ele manifestou alguma intenção de praticar algum ato antidemocrático, de praticar algum golpe de Estado, ou abolir o Estado Democrático de Direito, algo nesse sentido, de praticar violência, vandalismos, etc.? De forma alguma. Não é muito do nosso feitio, assim, da nossa personalidade, esse tipo de comportamento, não. Está nos nossos antecedentes comportamentais e criminais, a gente não tem esse tipo de comportamento, não. Então, o convite foi no sentido de ir lá e manifestar pacificamente, exercer a liberdade de expressão, etc., mais nesse sentido. Sim, e de companhia, de companhia, porque uma distância de mais de uns 200 quilômetros, né? Então, a gente... Certo. E você sabe dizer se o Robson ele se associou a algum grupo de pessoas que tinham o objetivo de praticar algum golpe de Estado ou praticar atos de violência? Você sabe dizer se essa ida dele para Brasília, ele se associou com alguém, algum grupo nesse sentido?
não sei te informar. Até o momento em que nós conversamos, era para manifestar pacificamente pelo Brasil. Certo. É, tem uma questão, Fernando, que o Robson portava um canivete. Você sabe se ele portava esse canivete com o objetivo de praticar algum ato de violência ou é habitual dele usar sempre esse canivete? Certo. Como o Robson é engenheiro e trabalha com chácara, assim como meu irmão também, é habitual deles carregarem um canivete no bolso de suporte da calça. Inclusive, eu já até ri dessa situação com eles, que nós já entramos em agência bancária com os dois portando canivete, passando pela porta giratória, uma vez isso aconteceu. Eles falaram assim, nossa, a gente é tão toque, a gente nem lembra e passa pela porta, e o rapaz da porta giratória, o segurança já conhece a gente vem com frequência, então isso já aconteceu. Vê só, então quer dizer que o meliante sempre anda armado. Agora aí, meu irmão, na real, se essa ladainha aí for verdadeira mesmo, e pá, mó vacilo do segurança do banco, tá ligado? Pode não, independente de se conhecer ou não. Se você verificar, para quem trabalha com chácara, é uma ferramenta de trabalho, então habitualmente você vai estar utilizando para cortar alguma coisa, para poder descascar alguma fruta, para abrir uma garrafa. E se você verificar nas fotos de família, você vai verificar que em todas as fotos de mês-versário das filhas dele e fotos dos meus filhos de aniversário, quando a gente tira aquela foto padrão atrás da mesa, você observa no bolso dele lateral direito que ele está com esse canivete, que inclusive é um canivete prata com o nome dele, e se não me engano foi dado de presente pelo falecido pai dele, entendeu? Então é algo bem de estima e de uso corriqueiro, especialmente a gente que é do interior, apesar de eu morar em Goiânia, mas a gente tem hábito de fazer essa utilização. Entendi. E brevemente sobre a personalidade do Robson, você sabe dizer se ele é uma pessoa violenta ou se vocês têm notícia de algum caso envolvendo ele, de briga, de confusão, alguma coisa nesse sentido? Não, o Robson é bem tranquilo, bem sereno, bem calmo, fala muito pouco, ele é extremamente diferente de mim, que sou mais comunicativo e tudo, fala pouco, nunca ouvi relato de briga em escola, em briga na cidade, que ele mora numa cidade do interior, ele é bem conhecido, todo mundo conhece ele, conhece a família dele, o pai dele era um médico famoso na cidade, então é bem quisto por todo mundo, então ele não tem histórico nenhum de inimizade, ou de briga, ou de qualquer tipo de desavença com ninguém. Certo, sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, Hernani. Obrigado, boa Não, noite. doutora. O Ministério Público quer fazer algum questionamento? Não, Excelência, nessas condições de informante, o Ministério Público não tem interesse em fazer perguntas. Pois não. Vamos então ao interrogatório do senhor Robson Luiz. O senhor me escuta? Acho que tem que abrir o áudio lá. Excelência, Agora eu queria saber de onde é que tirou que esse bicho aí não é testemunha abonatória. Pois não, doutor. se a Luzia estiver na sala, ela também não é uma testemunha meramente abonatória. Doutor, assim, realmente tem que ser alguém que fale sobre os fatos, algo que seja relacionado aos fatos. Do contrário, realmente não é o sentido aqui, Ok, Excelência. ok? Eu estou replicando isso porque é uma determinação do próprio ministro relator, é o que eu tenho feito nos outros processos e eu tenho que agir de uma forma equiparada, né, com todo mundo. Ok, Excelência. Ok? Seu Robson, o senhor me escuta, tem que abrir lá. Tem que pedir lá para CIR abrir. 3. Senhor Robson, o senhor pode pedir para alguém ativar seu áudio? Pronto, excelente. Pronto. Ok? Obrigada. Nada. Senhor Robson, eu vou explicar para o senhor como é que funciona aqui o interrogatório. Se tiver qualquer dúvida, o senhor fala. O interrogatório ele é dividido em 2 etapas. Num primeiro momento, eu vou perguntar sobre o senhor, sobre seus dados pessoais, o seu trabalho, a sua família, enfim. E nesse primeiro momento, o senhor é obrigado a responder tudo que lhe for perguntado.
Num segundo momento, eu vou lhe fazer perguntas sobre as acusações que existem aqui contra o senhor nesse processo. Nós estamos aqui hoje porque existe uma ação penal proposta contra o senhor, e nessa ação penal é dito que o senhor teria praticado os crimes previstos no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, crime do artigo 359L e 359M do Código Penal, crime do artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4, também do Código Penal, e ainda o crime previsto no artigo 62, inciso 1 da Lei 9605 de 98. Quando estivermos nessa segunda etapa, em que eu vou fazer perguntas sobre essas acusações e os fatos a ela relacionados, eu lhe digo que o senhor não é obrigado a responder nada do que eu vou lhe perguntar, o senhor pode ficar em silêncio, o senhor pode responder uma pergunta, duas, três, todas, nenhuma, isso depende do seu desejo, e também das orientações que o advogado do senhor tenha passado para o senhor na oportunidade aqui em que tiveram para conversar antes de iniciarmos a audiência. Eu vou começar pedindo para que o senhor fale o seu nome completo e a sua data de nascimento. Robinson Luiz Filemon Pinto Júnior, nasci em 1º de março de 87. O senhor mora onde? Em que cidade e estado? Trindade, Goiás. O senhor é nascido nessa cidade ou Nascido nasceu em outro lugar? Nasci Nascido em Goiânia. Goiânia. E aí o senhor mora em Trindade há quanto tempo? Eu acho que Aproximadamente. já tem mais de 15 anos. Certo. O senhor trabalha Trabalho. com o quê? Eu sou engenheiro de produção mecânico e trabalho com sítio também. Certo. Então, o senhor tem curso superior completo, não é isso? Sim. O senhor é casado, solteiro, Casado. convive com alguém? Casado. Casado, né? O senhor tem filhos? 3 filhos. 3 filhos. Qual a idade deles? Filhas? Filhas. As suas filhas, qual a idade delas? 4 anos, 2 anos e a menor fez 1 ano mês passado. Ó, pra aí, meu irmão, na real, o cara com 3 filhas, pô, novinho e tal, aí sai pra ir participar de Revolução dos Mané, com canivete na cintura pra dar golpe em prol de Bolsonaro. Oxi. Na moral, dá asco isso aí, pô. Certo. Alguma delas tem alguma necessidade especial ou deficiência? Não, senhora. Não, né? Elas moram com o senhor e com a sua esposa. Sim. Perfeito. O senhor já foi preso ou processado criminalmente alguma vez? Não, senhora. Não, né? A partir de agora, eu vou começar a fazer perguntas sobre essa acusação que existe aqui nesse processo contra o senhor. Eu relembro que, a partir desse momento, o senhor não é obrigado a responder nada do que eu vou lhe perguntar. Se o senhor for ficar em silêncio, o que é direito seu, eu só peço que o senhor diga, vou ficar em silêncio, porque eu vou fazer aqui uma sequência de perguntas. Então, só para a gente otimizar e deixar mais organizado, se o senhor for ficar em silêncio, basta dizer, vou ficar em silêncio, não vou responder, e nós passamos para a próxima. Eu começo lhe perguntando se essa acusação que existe aqui nesse processo, relacionada lá àqueles crimes que eu mencionei, essa acusação, ela é verdadeira? Eu gostaria de contextualizar minhas respostas, Excelência. Sim, pois não. Queria pedir um pouquinho de paciência da senhora. Pois não. Ih, meu velho, o primo do Meliante agora disse que ele não é muito de falar. O cara já tá desmentindo o próprio informante, pô. Bom, eu não vejo embasamento para essas acusações. Por exemplo, somos acusados aí de golpe de Estado. E naquele dia 8, o Congresso ali estava sem atividades, então não teria como a gente dar um golpe de Estado num local que estava vazio. Outra coisa, quando eu cheguei lá, não tinha nenhuma barreira, estava tudo aberto, e eu entrei e me coloquei ali dentro do Senado e fiquei lá até ser retirado pela polícia. E sobre, por exemplo, a senhora poderia citar... Eu vou falar aqui os crimes, inclusive... Isso. Vou falar os crimes, tá certo? Tá. 288, parágrafo único, é associação criminosa armada. 359-L. Deixa eu ir respondendo um por um, pode ser? Sim, pois não, pode falar. Fica à vontade. Associação criminosa, nas pessoas que foram presas ali, eu não conhecia ninguém. Então,
Eu não poderia estar associado com alguém e sem conhecê-los. Nada a ver, meu velho. O bagulho é associação criminosa, né? Associação criminosa com um amigo. É muita viagem. Estava desarmado, tinha esse canivete aí que eu, como meu primo mesmo falou, é do meu hábito utilizá-lo, é uma ferramenta de trabalho. E antes de estar ali no Congresso, eu estava com a rapadura que eu precisava dele para poder comer. Não tinha nenhuma arma fora esse canivete, Ou seja, no final das contas tinha, né? então não vejo por que ser classificado como um criminoso que está tentando dar um golpe de Estado. Eu vou falar o próximo delito, tá? Acho que o senhor já falou aqui do golpe de Estado, que é o 359-M, o outro é o 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bom, como eu já falei, né, não teria como a gente dar um golpe de Estado, sendo que o Congresso estava vazio. E outra coisa, a gente, na porta dos QGs, quando eu estava frequentando, a gente pediu, sim, intervenção militar, mas na Constituição, lá no artigo 142, diz que quando os poderes, eu não saberia reproduzir aqui claramente o que é o texto do artigo 142, mas para acusar a gente de golpe de Estado, eu imagino que deveriam ter tirado esse artigo 142 antes do dia 8. Olha aí, meu irmão, essa galera vive em realidade paralela mesmo. Tem pra onde não, meu irmão. Pois não, o outro crime é o do artigo 163, parágrafo único, que é o dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Sim. Eu não quebrei nada lá, Excelência. Não cometi nenhum crime, apenas entrei lá e permaneci lá dentro do Senado até o momento que foi retirado. Então, não utilizei nenhuma substância, pelo contrário, eu vejo que todos nós que fomos presos lá dentro do Senado, a gente acabou protegendo e defendendo o Senado daqueles manifestantes ali que estavam mais revoltados. O último crime é o do artigo 62, inciso 1º da Lei 9605 de 98. Deterioração de patrimônio tombado. Como eu disse para a senhora, não quebrei nada, inclusive impedi algumas pessoas de fazerem isso, pois eu vi gente quebrando. Mas teve uma pessoa lá que acabou falando para mim que estava quebrando para a gente poder respirar, porque tinha bombas de gás lá dentro e estava mesmo difícil de respirar. E eu entendi aquele lado dele ali querendo salvar as pessoas, porque estava faltando ar. Então, eu não acuso quem estava quebrando, porque além daquele chamado efeito manada, onde uma pessoa vê o outro quebrando e está ali revoltada, acaba cometendo o delito, tem esse fato também, das pessoas estarem precisando de ar e o local ali estava insuportável de ficar ali dentro. A galera enfrenta as forças de segurança, invade o bagulho na tora e ainda quer tá reclamando dos negócios de efeito moral, meu irmão. Na moral, é muita canalice mesmo dessa galera, meu velho. Pois não, vou seguir aqui nas perguntas. O senhor disse que o senhor é de Goiás, mora numa cidade chamada Trindade. Tudo que se aconteceu aqui se desenrolou aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro, e eu pergunto como foi que o senhor veio para Brasília, que dia que o senhor chegou. Bom, eu saí de Trindade na madrugada do domingo, fui de carro próprio e cheguei em Brasília ali por volta de 7h30. Fiquei lá no QG, de lá eu almocei e fui lá para a Esplanada. Devo ter chegado lá por volta das 4 horas da tarde. O senhor veio com quem nesse carro? O senhor disse que o carro era seu, é isso pelo que eu entendi? Alguém veio com o senhor, algum amigo, algum familiar? Sim, fui com 2 conhecidos lá do QG de Goiânia.
Certo. Ah, então não tinha só comparsa desconhecido, não. Tinha os compassinha também que era conhecido, né? Tá certo. O carro é seu e o senhor recebeu algum tipo de auxílio financeiro, algum tipo ajuda para combustível, sei lá, enfim. O carro é do meu uso, o único auxílio que eu recebi foi o rateio do combustível com eles. Certo. Então, o senhor chegou aqui em Brasília no domingo pela manhã, foi para o QG. O senhor veio para Brasília já sabendo que esse ato iria acontecer? Bom, nosso objetivo era ocupar ali o Congresso, do lado de fora. Mas, quando chegamos lá, estava tudo quebrado e eu acabei desencontrando eles logo ali na rampa. Então, eu fui entrando e fui parar lá dentro do Senado. Eu só queria entender, voltar um pouco. O senhor disse que foi para o QG, e aí, lá no QG, como é que foi? O pessoal sabia que o ato ia acontecer, convidou vocês, saíram grupos, como é que o senhor se deslocou lá até a praça? Como é que foi isso aí? Bom, ali na hora do almoço, chegou um pessoal chamando o pessoal para ir para lá, numa marcha. E eu não quis ir logo com esse pessoal. Acabei esperando lá até por volta ali de umas 3 e pouco, 3:30, e fomos de carro até lá perto. De lá a gente deixou o carro e fomos a pé. Certo. No seu carro, no seu próprio carro, vocês deixaram lá e foram a pé. Sim. Certo. O senhor, onde o senhor desceu dali para frente, o senhor passou por alguma espécie de revista policial? Não, senhora. Não, né? Esse canivete que foi falado é uma arma branca, né? Ele foi apreendido com o senhor depois de o senhor ter sido preso. Assim, eu não recebi voz de prisão, Excelência. Inclusive, o policial que me abordou foi o Caio, que teve naquele último depoimento, e ali ele disse que me deu voz de prisão, mas eu não recebi voz de prisão. Fomos levados lá para o subsolo, na garagem ali do Senado. Ficamos ali eu fiquei até por volta de umas 3 horas da manhã. E dali a gente foi lá para a delegacia do Senado. Só ali na hora de preencher o depoimento que eu perguntei para o policial se eu estava sendo preso. Aí que ele confirmou que sim. Dali que eu entendi que eu estava sendo preso. Antes disso, não. Sim, mas e o canivete? Ele foi pego em que momento? Ah, desde a hora que a gente foi lá para a garagem, ali eles fizeram a revista, separou o material da gente, deixou celular, mochila, e aí não tive mais contato. Ok. Nesse deslocamento que o senhor teve, de onde o senhor deixou o seu carro até chegar lá na praça, o senhor disse que não passou por revista, e o senhor viu algum tipo de bloqueio policial? Não é revista, estou falando de bloqueio, policial enfileirado, dizendo que não podia passar. Não tinha bloqueio mais, não. Certo. E aí o senhor disse que seguiu, e o senhor seguiu com essas pessoas que estavam de carona com o senhor, eles estavam com o senhor nesse momento? Tava. Estavam, né? Vocês seguiram para a praça. E aí, quando chegaram lá na praça, o que é que aconteceu? Bom, chegamos na praça ali, aí tem a descida ali, logo tem a rampa, e ali a gente tava junto, ali da rampa para frente, tava muito tumultuado, cheio de gente, e eu fui seguindo lá para dentro, e dali eu não vi eles mais. O senhor disse aí que na altura da rampa já tinha muito tumulto, e mesmo assim o senhor preferiu seguir adiante. Sim. O senhor não pensou em ir embora da praça? Mesmo tendo visto essa situação aí já de conflito, pelo que o senhor falou. Bom, ali eu entendo que é uma casa do povo, Excelência. Então, a minha intenção era chegar até lá. Sim, mover a casa do povo, não é a casa da mãe Joana, não. Oxi, mas é cada uma. Quem disse que o povo quer tu lá dentro, meu irmão? Ok. E aí, o que foi que aconteceu? O senhor disse que se perdeu dos seus amigos, seguiu, e mais adiante, o que é que aconteceu? Sim, aí ali eu entrei, subi uma escada, eu não sei falar para a senhora qual que é o local, porque eu não tenho um mapa de lá.
Mas eu subi uma escada, virei à esquerda, e aí cheguei até ali próximo, onde ali tinha uma fileira de policial cercando um corredor. Eu fiquei ali próximo ali um tempo, tentei falar para alguns manifestantes que estavam quebrando janela lá, não quebrarem. Tinha um extintor, por exemplo, no chão. Eu peguei esse extintor, arrastei ele sem tirá-lo do chão para que não houvesse engano em alguma possível filmagem ou foto. Coloquei ele atrás de uma porta para evitar que algum manifestante arremessasse esse extintor nos policiais. Até o momento que tinha um outro manifestante também levantando um tubo daqueles de divisória, que tem um cinto, eu não sei falar o nome daquilo, mas estava levantando aquilo ali para os policiais. Teve uma hora que eu segurei, falei para ele não agredir os policiais, e ele quase que vem para cima de mim com aquilo ali. Até que uma hora eu encontrei aquele negócio no chão, também tirei de lá, tinha uma janela quebrada, eu joguei lá para fora. Pronto, confessado também os negócios de vandalismo. Não pode estar jogando as coisas de dentro do prédio lá pela janela. Isso aí já é errado. E o fato de arrastar também extintor. Quem é tu pra estar arrastando as coisas lá dentro do Congresso? Tu não é ninguém, tu não é funcionário público de lá. Então é considerado vandalismo também. E ali eu permaneci um pouco de tempo, até que eu vi que os policiais não iam sair dali eu saí, tentei voltar por onde eu tinha entrado, mas já tinha outros policiais. Aí eu fui andando, entrei numa outra salinha, que parecia um escritório, tinha uns computadores assim. Aí ali eu fui virar para trás, veio um outro manifestante, me pediu para poder arrastar umas mesas para fazer uma barricada. Eu falei, não, senhor, não encosta a mão em nada. E saí dali. Aí dali, saindo, eu encontrei a entrada do Senado. E quando eu cheguei no Senado, eu vi um monte de manifestantes ali pacíficos, orando. Falei, é aqui que é o meu lugar. Entrei para lá, me ajoelhei, fiz uma oração ali que foi a oração talvez a mais profunda que eu já fiz na vida. Eita, meu velho, que a bancada da teocracia ferrou com a vida de um monte de bolsonarista, tá ligado, meu irmão? Oxe, eu vou trazer no final desse vídeo aqui um vídeo que eu já fiz que explica por que os evangélicos aderiram a esse intuito golpista, tá ligado? Vai ser nesse vídeo mesmo. Pensei a princípio em colocar o vídeo no final, mas eu vou colocar dentro desse vídeo mesmo, que eu já trago algumas informações acrescidas. E ali nós permanecemos cantando o hino nacional de maneira pacífica e ordeira até sermos retirados dali pela polícia. O senhor contextualizou aí a sua entrada no prédio do Senado, a porta estava quebrada, foi arrombada, o que é que aconteceu aí? Como é que estava a situação ali da entrada do prédio? Olha, não dava para mim ver porque estava muita gente, a gente não tem como nem olhar para o chão. O senhor praticou algum ato de violência contra os policiais ou contra membros da equipe de segurança? Não, senhora. Ao invadir o prédio do Senado, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Olha, como eu disse para a senhora, não teria como a gente impedir, sendo que não tinha nenhuma autoridade ali dentro. A gente só estava nos manifestando a nossa indignação com tudo que vinha acontecendo no país. E eu me vejo assim no direito de permanecer ali igual eu fiz, de maneira pacífica, sem cometer nenhum vandalismo. Olha os papos do cara, ele acha que tem o direito de invadir prédio público e tal, junto com um monte de gente que inclusive estava agredindo as forças de segurança, que ele mesmo falou, que tentou impedir um cara de utilizar um cone, alguma coisa assim do tipo, para ir para cima das forças de segurança. Ele mesmo disse também que escondeu o extintor, que jogou por janela um desses cones e pá, justamente para evitar que fosse utilizado no vandalismo. Aí agora tá com esses papos que acha que tem o direito, meu irmão. Na real, tem direito a ficar na papuda, meu irmão. Oxi. Pois não. O senhor pretendia auxiliar a depor o governo? Excelência,
Olha, eu vejo o seguinte, uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias e que foi descondenada por um apadrinhado seu, como foi o Lula, que tenta destruir a nossa nação de todas as formas, retirando nossas riquezas, repassando tudo para o exterior, se locupletando dos nossos bens. Uma pessoa que é um dos fundadores do Foro de São Paulo, que persegue os cristãos. Vê só, a realidade dessa galera é paralela mesmo, tem como não, pô. Quem saiu vendendo, privatizando as estatais, tudinho, foi quem? Foi Bolsonaro, vendendo as nossas riquezas pro exterior. Agora esse bicho quer vir com esses papos, perseguição a cristão, oxi. É uns conversa nada a ver, tá ligado, meu irmão? Na real, pô, os 16 anos e meio. Ficou pouco, esse bicho aí é muito periculoso, acho que é o mais periculoso de todos, ou então tá entre os mais, tá ligado? Era pra ser bagulho de mais de 20 anos, pô. Que tenta de toda forma, através de práticas subversivas, destruir os nossos valores como família, nossos valores de moral, de ética, de bons costumes. Eu não tenho como apoiar uma pessoa dessa, Excelência. Pois não. O senhor pretendia auxiliar na implantação de um novo regime ao governo? Bom, como eu disse, eu já pedi, quando eu estava no QG, uma intervenção militar, por entender que é uma coisa constitucional, pois está lá no artigo 142, que quando os poderes não estão funcionando, é necessário que um poder moderador ele possa restaurar a lei e a ordem. E, como diria Olavo de Carvalho, uma democracia ela não pode ser instaurada democraticamente. Pronto, era só o que faltava. Olavo de Carvalho, meu irmão. Oxe, era o que tava faltando. Pois, para isso, ela precisaria existir antes de ser instaurada. E uma democracia, quando ela está enferma, ela não pode se curar sozinha, pois para isso ela precisaria estar sã. Então, eu vejo que a nossa democracia, ela já faleceu. Hoje, nós somos um país tomado por pessoas desonestas, que estão aí fazendo da justiça algo que deveria ser imparcial e equilibrado, estão fazendo um meio para poder desonrar o nosso país, para poder se enriquecer. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta da senhora. Conseguiu, ficou claríssimo. É golpista, confesso. Oxi, na real, pô, era pra pegar mais ano, pô, mais de 20. Oxi. É porque Xandão traçou os 17 como máximo, né? E como tava com um ministro a menos na época que ele foi julgado, aí ficou com esses 16 anos e meio. Mas pode comemorar, viu? Porque no meu ponto de vista ficou pequeno. Diante de tantas confissões, oxi. Mas eu vejo que só uma intervenção divina poderia salvar a nossa nação. Olá. Ele quer agora que Deus dê golpe pra ele, meu irmão. Na moral, pô, é muita canalice mesmo dessa galera. Eu lembro que a primeira vez que eu falei que os bolsonaristas queriam uma intervenção espiritual, eu falei até meio que na reação, tá ligado? Mas não, eles literalmente queriam também. Já já esse bicho aí vai confessar até que pediu socorro ao ZT, que seria a intervenção sideral. Eu faço as perguntas e o senhor responde o que o senhor entender pertinente, não existe resposta certa ou errada, o senhor fala o que o senhor entender que deve falar. Em algum momento, na participação do senhor em tudo isso, o senhor recebeu algum tipo de auxílio? Não, senhora. Só esse dos combustíveis, que foi o rateio, entendeu? Fora Dos seus isso. amigos, dos seus colegas lá.
Quem o senhor apoiava ao participar da invasão? Bom, como eu disse para a senhora, não tem como apoiar um governo como o do Lula, que é o que hoje vigora no país. Apesar do voto ser sigiloso, eu revelo aqui a minha posição política, que sou apoiador do presidente Bolsonaro. Eu vejo que ele foi uma pessoa, que um presente de Deus para a nação brasileira, onde a gente deveria agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, pois ele, assim como eu, ele é capaz de dar a sua vida pela pátria. E ele, de maneira honrosa, passou mais de 32 anos aí pelo lodaçal da corrupção, sem nunca receber nenhum processo, sem nunca ser acusado de corrupção. Ele é um ponto fora da curva na política brasileira. Então, eu não teria como deixar de apoiá-lo. E digo mais, ele, nesse período, nesses 4 anos de governo, ele mesmo sem entender de economia, ele nos mostrou que se parar de roubar, sobra dinheiro. Fazendo obras, mesmo com pandemia, não deixou o povo passar fome, não deixou o povo à míngua. E uma das obras mais importantes que eu vejo que ele fez foi concluir a transposição do São Francisco, senhora, excelência, levando dignidade, levando água para aquele povo nordestino que é tão sofrido, porque água é vida. E eu poderia resumir para a senhora que eu amo aquele homem. Caramba, eu já fiquei surpreso dele citar o Bolsonaro. Agora, a declaração de amor... eu não esperava de jeito nenhum mesmo, na real, meu irmão. Esse bicho aí é literalmente fechado com o Bolsonaro. Tomara que o Bolsonaro fique na mesma sala que ele, né não? Como um filho ama um pai. E jamais vou deixar de apoiá-lo. Pois não. O senhor sabe dizer qual foi o motivo de ter havido depredação das instalações lá públicas dos prédios? Olha, é igual eu falei para a senhora. Sim. Enquanto conheci pessoas aqui que esteve na cela junto comigo, e eles, quando estava vindo para cá, no dia 8, encontraram 2 ônibus de manifestantes vestidos de preto. Essas pessoas parece que estavam vindo do Maranhão e foram perguntados se iriam lá para o QG, disseram que não. E os manifestantes, quando chegaram na marcha lá na esplanada, viram esses ônibus saindo de lá. E vários são os relatos que dizem que quando chegaram lá já estava tudo quebrado. E nos vídeos mesmo é possível ver pessoas com pulseiras. Um desses manifestantes que eu abordei também estava com pulseira e não veio parar aqui no presídio, não foi preso. O que me dá a entender que a polícia sabia quem era para prender e quem não era, dando a impressão que foi tudo premeditado. Esse daí conhece todas as fake news. Meu irmão, que onda do caramba, pô. Esse bicho aí é muito bolsonarista. O senhor danificou alguma coisa? Não, senhora. Em algum momento o senhor ficou com o seu rosto encoberto ou fez uso de máscara? Eu estava com a máscara do Covid. O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas eletrônicas e nas eleições? Olha, eu não vi ele afirmando que ocorreu fraude, mas por tudo que eu acompanho, e eu fui fiscal nas eleições de 2018, eu colhi os boletins de urna em 2018, repassei, o Bolsonaro ele tinha um aplicativo, e naquela eleição, esse aplicativo dele deu uma discrepância para o resultado oficial enorme. E já nessas eleições,
pouco tempo antes, a gente viu aí em vídeos a ministra Rosa Weber falando que o país não tinha dinheiro para poder comprar as urnas, as impressoras dos votos, e o Bolsonaro, por outro lado, afirmando que tinha e que ele garantiu o dinheiro. A gente pôde ver, por exemplo, o ministro Barroso atravessando a Praça dos Três Poderes, indo lá no Congresso, num dia de votação sobre o assunto, se reunindo com com líderes de partidos, e pouco tempo depois, vários deputados retiraram seus votos dali, e aquele processo foi inviabilizado. E a gente viu também esse mesmo ministro falando num outro vídeo que ele vinha sendo chantageado pelo José Dirceu por uma orgia que uma vez ele praticou lá em Cuba, e era chantageado, e um ministro desse está lá cumprindo seus papéis lá no Supremo. Eita, amor, velho, até fake news que eu não conhecia, esse bagulho das orgias de Cuba, eu não tava ligado, não. Aí acho o cara da juíza. É inacreditável mesmo, meu irmão. E nada acontece. E a gente viu também esse mesmo ministro, no outro vídeo, falando, sem saber que estava sendo filmado, dizendo que eleições não se ganha, se toma. E o José Dirceu também, num outro vídeo, fala que eles iriam tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Então, eu vejo que foi todo um esforço friamente calculado para poder tomarem o poder. E mesmo que o Bolsonaro dissesse, atestasse a segurança e a fidelidade das urnas, não iria mudar em nada o meu pensamento. Eu gostaria também de deixar aqui uma informação para ser analisada, e sobre, por exemplo, uma informação que eu recebi de que o TSE ele teria um segundo Fechando tudo. lote. Nunca vi um depoimento dele. Oxi, eu escutei a voz de uma mulher falando, oxi, ele tá confessando tudo aqui no depoimento dele. Deve ser bem a procuradora, né, que é uma mulher. Mesmo que viagem do caramba. Doutora Michele, seu áudio está aberto. Olha lá, foi ela mesmo que eu... Pois não. Que o TSE teria um segundo lote de flashcard das urnas eletrônicas, e que esses flashcards, além de ser um dispositivo de memória, eles seriam também uma antena para conexão com a internet, e que o TSE teria firmado uma parceria com a empresa norte-americana, sem licitação, um contrato milionário para recrutamento de pessoal, sendo que essa empresa, uma das suas atribuições é fornecer internet via satélite. Então, juntando os fatos, me leva a crer que a fraude aconteceu e ela foi feita em tempo real. E que os boletins de urna, quando foram disponibilizados para as pessoas, eles já estavam com os resultados conforme eles seriam divulgados. E a gente pegando a divulgação do TSE, dos resultados, e analisando eles à luz da lei de Benford, a gente pode ver que os resultados são como que ganhar na Mega Sena 6 vezes. A gente vê que eu não conheço uma pessoa que ganhou na Mega Sena 6 vezes. Então, para darem aqueles resultados lá, a probabilidade seria mais ou menos essa. Então, qualquer pessoa que tiver um pouquinho de inteligência consegue ver que esse resultado que eles divulgaram não foi o real. Outra coisa,
A gente viu o Lula nos seus comícios, a portas fechadas, com pessoas ali que estavam recebendo dinheiro para estar ali, vários vídeos de pessoas falando que eles receberam dinheiro para estar ali, uma quantidade minúscula de gente, quando o Bolsonaro, onde ele aparecia, lotava. A gente viu tantas motocicletas. Então, querer falar para a gente que o resultado da eleição retratou o resultado real é querer chamar o povo de bobo. Tá certo. Inteligente é vocês, né, que tá preso. Que eu achava que o exército ia dar golpe porque vocês estavam implorando. Tá bom. Pois não. O senhor queria, aí eu vou seguir aqui, são as duas últimas perguntas e acho que o senhor já respondeu, mas de qualquer forma eu preciso deixar aqui registrado. O senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Como eu disse para a senhora, eu não acredito que as eleições foram fiéis. Eu entendo que o legítimo presidente do Brasil é o Jair Messias Bolsonaro. E, como eu disse também, não apoio de forma alguma o candidato que aí está, jamais apoiaria. Para mim, apoiá-lo a esse cargo, eu acho que ele teria que renascer ainda algumas vezes. Pois não. Para finalizar, se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, o senhor teria vindo a Brasília e teria ido à Praça dos Três Poderes? Teria sim, não mudaria em nada. E como eu disse para a senhora, eu sou uma pessoa que acompanha política, vejo que o nosso país foi entregue nas mãos de pessoas criminosas. Hoje a gente pode ver todos os três poderes tomados pelos ímpios, que subjugam o nosso povo, nos escravizam, se utilizam daquele mecanismo que é conhecido como lawfare, e o judiciário ele vai e usurpa as funções do presidente, do Congresso, e hoje a gente vive uma ditadura do judiciário, como diria Rui Barbosa, onde ele disse que um dos poucos acertos que ele já teve na vida, ele disse que a pior ditadura que pode existir é a ditadura do judiciário. Contra essa, não há quem recorrer. Eu só imagino que ele não conhecia Deus. Doutora Michele, a senhora tem alguma pergunta? Sem perguntas, Excelência. Doutor Tiago? Sem perguntas, Excelência. Eu vou fazer aqui a leitura do termo. Mesmo, esse bicho é muita brisa mesmo. Na real. E eu vou pegar logo outro vídeo que eu tinha mencionado. Audiência realizada no dia 31 de julho de 2023, 16 horas, sala de... Salve, tudo bem com vocês? Venho hoje explicar o que levou os evangélicos a invadir as sedes dos três poderes há um ano atrás. Desde já peço que inscreva-se no canal, deixa o like e um comentário aleatório para nos ajudar no engajamento. Esse vídeo tá nesse estilo diferenciado por força maior. Vamos pro vídeo Fogo no Gado. O bolsonarismo em sua raiz já era repleto de neofascistas que há muito desejavam uma ruptura institucional com inspiração em golpes ocorridos em outros países, tendo como principal referência um país do leste europeu. O 8 de janeiro foi a segunda tentativa de ucranizar o país, como diriam os bolsonaristas. Ainda no ano de 2020, o inelegível que desgovernado nosso Brasil em um aceno aos líderes religiosos decretou que igrejas deveriam ser consideradas atividades essenciais e que continuassem a promover cultos, celebrações e tals. O STF, por sua vez, atribuiu aos governadores, e depois prefeitos a decisão do que deveria seguir aberto, ou não. O que levava o suposto genocida a acusar a responsabilidade à Suprema Corte Brasileira de contribuir para uma perseguição religiosa. No ano de 2021, no auge da crise sanitária, para ser mais preciso no dia 18 de março, de forma aparentemente sincronizada, líderes políticos religiosos compartilharam mensagens em redes sociais na qual pediam que o então presidente
Jair Bolsonaro assinasse uma intervenção federal com o uso do tão falado artigo 142 e usasse o Exército para impedir que polícias ou guardas municipais agissem em prol do isolamento social. O Instituto Bereia, à época, relatou que era verídico que os líderes evangélicos pediam intervenção militar e mostrou postagens feitas por Marco Feliciano, Magno Malta e o Silas Malafaia. Esse último que citei, há mais de 10 anos insufla seu rebanho contra decisões da corte como por exemplo o casamento homoafetivo e equiparação da homofobia ao crime de racismo. Daí meu irmão, no dia 8 de abril ainda de 2021, o STF por 9-2, reafirmou o entendimento que estados e municípios poderiam decretar a não realização de cultos pro bem de toda a população enquanto milhares de pessoas perdiam a vida diariamente. No dia 14 de abril, o maligno presidente responderia ao pedido de seus comparsas bolsonaristas que chegaria a causar indignação da jornalista, como veremos a seguir. Está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer. Ou quem não tá na rua, né? Eu sempre estive na rua. Sempre estive na rua. As últimas saídas minhas foi em várias comunidades aqui em Brasília, aqui, Chaparral, Itapuã, São Sebastião. Né? As pessoas que me autorizavam entravam na casa, pedi para abrir a geladeira da pessoa lá. Né? Já estive em Celândia, Taguatinga também. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém. Mas estamos na iminência e tem um problema sério no Brasil. Uma fala golpista, irresponsável e negligente mais uma vez. Golpista, não há nada que defina melhor o que disse o presidente da República do que golpista. Essa é a palavra que define o que ele insinua nessas... ele sempre faz afirmações vagas, né? Porque justamente a gente pode definir e aí ele vai se defender dizendo não era bem isso. Bom, se não era bem isso, por que precisa de uma sinalização do povo para tomar uma providência em meio a um caos que a gente está vivendo, uma tragédia sanitária, uma tragédia social em que as pessoas estão passando fome? Se o senhor está vendo, presidente da República, o que está acontecendo, por que o senhor não toma uma providência? A não ser que seja de golpe que o senhor está falando. É de golpe que o senhor está falando? Depois disso, o bolsonarismo entraria em euforia, e começavam a bravar o grito de ordem do eu autorizo a cada aglomeração que faziam durante a pandemia, o que levou ao líder máximo dessa facção a escalar a tensão e de forma bravateira a marcar o 7 de setembro como a data do ultimato. Veja o que o inelegível falou no dia 3 de setembro, por exemplo. Perguntam-me onde eu estarei no próximo dia 7. Como sempre, estarei onde o povo estiver. Não existe país melhor do que esse. A nossa liberdade não tem preço. Tudo faremos, mais que a nossa própria vida, pela nossa liberdade. Porque a vida sem liberdade não existe. Se Deus quiser, no próximo dia 7, estarei pela manhã na esplanada dos ministérios e à tarde na Avenida Paulista, lá no estado de São Paulo. Quero dirigir a palavra a todos vocês que lá estarão, não para idolatrar um político, mas estão lá estarão, para mostrar a grandeza do nosso país e a grandiosidade do seu povo. Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Valer a vontade e a força do seu povo.
o 7 de setembro. O que ficará para todos nós, com essa demonstração gigante de patriotismo, visto em todos os 4 cantos do nosso Brasil, eu duvido que aqueles 1 ou 2 que ousam desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo brasileiro. Povo esse no qual, repito, nós todos políticos devemos lealdade. Chegaríamos assim à primeira tentativa de ucranização do Brasil. De resultado desse 7 de setembro tivermos tentativa de invasão do Supremo, o presidente chamando o Supremo Xandão de canalha, dentre outras bravatas, fechamento de estradas, cartinha de pedido de desculpas redigida com outro golpista, Michel Temer e muitos memes. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na nossa caravana com o Evaldo e conseguimos. Fizemos parte dessa. Conseguimos estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília. Vale falar que depois dessas fitas aí, Bolsonaro gravou um áudio pedindo para o bolsonarista parar com esses negócios de obstruir estrada. O bolsonarista não acreditou, pensou que era um áudio fake daquele Marcelo Adnet e pá, tá ligado? Inclusive, Marcelo Adnet depois gravou um áudio arriando com o bagulho de Macarena. Eu vou trazer aqui para nós dar uma sacada. E o presidente Jair Bolsonaro mandou ontem à noite um áudio para os caminhoneiros pedindo justamente a liberação das rodovias, alegando que ele traz problemas de ordem econômica e social, aumenta o desabastecimento, aumenta a inflação e prejudica justamente as camadas mais pobres da população brasileira. Hoje o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, corroborou o áudio do presidente, fez um vídeo, enviou o vídeo para os caminhoneiros, pedindo no mesmo sentido a liberação das rodovias federais para o trânsito de veículos. Olá pessoal, todo mundo aí. Gostaria até de pedir aí que encaminhe esse áudio aí a todos os caminhoneiros que estão, aliás, aí com a gente nessa questão. Venho acompanhando aí nas redes sociais toda a repercussão disso aí. E o que eu tenho a dizer é que o áudio que circulou aí é falso, tá ok, pessoal? E esse sim é o verdadeiro, para vocês permanecerem aí e começarem a dançar a Macarena. Agora 3h15 da manhã e não pararem mais. Quero ver ninguém na mulher, hein? Todos para fora dos caminhões aí, dançando a Macarena até aquele outro lá pedir para sair. Tá ok? Selva! Atenção aí, todos os patriotas, por favor espalhar essa mensagem aí, tá ok? Você, patriota que fura a quarentena, venha mostrar inteligência pequena. Gado do Zap que nega a ciência, cloroquina pra ema. Você, patriota que fura a quarentena, venha mostrar inteligência pequena. Gado do Zap que nega a ciência, cloroquina pra ema. Corno não tem pena como a ema, protege os filhos rachadinhos esquema. No falo inflável uma obsessão extrema, pata de ema. Corno não tem pena como a ema, protege os filhos, rachadinha e esquema. No falo inflável, uma obsessão extrema, pata de ema. Tá ok, pessoal? Esse áudio aí é verídico aí. Ei, Marcelo Adnet é muito bom, né não? Meu irmão, o bicho arriava mesmo na de Bolsonaro, velho. Sim, deixa eu voltar aqui pro vídeo que eu já tinha postado. Passada a primeira frustrada tentativa de golpe, voltariam a pedir o uso das Forças Armadas após o não reconhecimento do resultado da eleição. O influenciador Silas Malafaia, por exemplo, retornava a pedir o uso do 142 e gravaria mais de 10 vídeos entre a derrota do Bolsonaro e a posse do atual presidente, atacando o sistema eleitoral, ministros da Suprema Corte, em especial o excelentíssimo Alexandre de Moraes, relativizando acampamentos golpistas e mais bolsonarices. Nós não temos mais no Brasil Câmara de Deputados, Senado,
STF, TSE, o devido processo legal. Nós não temos mais, nós só temos Alexandre de Moraes. Quem vai parar esse ditador? Tem que se levantar homens de coragem. Artigo 142 nele. E no fundo, o meliante sabia, tá ligado não? Que esse bagulho de artigo 142 não cabia. Vê o que ele disse na reunião ministerial, que Sérgio Moro caguetou ele. E detalhe, essa reunião aí em 2020. A ostensiva da bancada evangélica ocorreu em 2021. É uma besteira. Artigo 142, é uma pessoa que não sabe interpretar a função. Agora, em cima disso, fazer uma onda, vamos ouvir deputados, empresários, seja o que for. Agora, quando a Câmara faz lá dentro, uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e do lado lá, Fidel Castro, não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, que eu estou me lixando para aquilo, não existe AI-5. Não existe. Artigo 42. Nós queremos cumprir o artigo 42, todo mundo quer cumprir o artigo 42. E haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. E acho legal também salientar novamente, no caso, que nessa mesma reunião, acho que menos de 10 minutos depois, esse bicho aí já falava em fugir, tá ligado? Para não ser preso, saca só. Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E cabe ressaltar que tinha general do lado dele, escutando essas ideias aí, e que hoje tá preso, tá ligado, mamãe? Agora, entre essa reunião e a ostensiva da bancada da teocracia, cabe ressaltar que essa interpretação lunática do artigo 142 era vira e mexe defendida por aquele jurista lá, Ives Gandra, e também pelo próprio Silas. O que tranquiliza no final das contas, que apesar do bagulho ser doido, o processo ser lento, o juiz é Xandão, tá ligado? Eu já vou encerrando os vídeos, por favor, deixa like, se inscreve no canal e comenta qualquer coisa para fortalecer engajamento. Na dúvida, aquele bom e velho sem anistia pra golpista é sempre bem-vindo, tá ligado, meu velho? Ei, e outra fita, esse bicho aqui, toda vez a juíza lê, no caso, meio que um resumo do que foi conversado em Ibraipá e encerra a audiência. Só que quando ela tava encerrando, o meliante pediu pra falar mais. Ele achou que tinha se entregado pouco e quis falar mais ainda. Dá uma sacada na ousadia. Caixones, podemos encerrar. Eu só queria ressaltar, Excelência, que aqui eu deixei a minha opinião, mas o STF já legislou acerca do assunto de opinião, né? Considera crime aquilo que não é do seu agrado. Então, eu imagino que a minha pena deve ser aumentada por isso, mas eu queria deixar aqui bem claro que o meu juiz é Deus, é o meu justo juiz, e o meu advogado é Jesus. E quem anda com esses dois não há quem temer. Pois não. Podemos encerrar, doutor Tiago, doutora Michele? Sim, Excelência. Pois não. Sim, Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Até uma próxima. Bom descanso. Obrigada. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!